cruz, na época de Cristo, não era um símbolo muito bonito de se ver. Apenas os piores, os mais mal falados, os assassinos, os ladrões, aqueles que eram de uma raça vista como sendo repugnante, acabavam parando numa cruz. E agora, o Cordeiro de Deus é executado numa cruz. Terrível, completamente terrível, aos olhos de todos aqueles que entendiam o que significava uma cruz. A cruz era um elemento de tortura, porque o assassino, o ladrão, enfim, o criminoso que era colocado na cruz, ele era posto ali nu, para que ficasse como exemplo de vergonha para todo aquele que desejasse realizar alguma obra má. Acontece que Jesus, naquele dia, naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, quando faleceu, quando morreu, quando expirou, finalmente mudou a visão que todo mundo tinha de uma cruz. O símbolo de ultraje, o símbolo de tortura, o símbolo de repugnância, passou a ser tratado como um símbolo de perdão e amor. A cruz, que era algo terrível aos olhos de todos, passou a ser visto como algo belo, supremo, sublime e cheio de esperança. E finalmente, Jesus descomplicou o processo de perdão. Sabe, nenhum de nós aqui agora precisamos levar um cordeiro, uma pomba, um touro, um bode, para ser sacrificado a fim de que obtenhamos perdão. Nenhum de nós. Nenhum de nós aqui tem que pagar penitência para ter o seu pecado perdoado. Nenhum de nós aqui tem que guardar mandamentos para receber perdão do Senhor. Nenhum de nós aqui tem que guardar o sábado para receber perdão do Senhor. Nenhum de nós aqui tem que honrar pai e mãe para receber perdão do Senhor. Nenhum de nós. E sabe, existe um problema terrível que paira em nosso meio. E esse problema, toda vez que se instala numa igreja, gera conflitos, gera traumas e até mesmo acaba com a vida de algumas pessoas. Porque alguns acham que para obter perdão precisam fazer alguma coisa. Tem muita gente que imagina que para ser perdoado tem que fazer alguma coisa para o Senhor Deus. Tem gente que quando comete um pecado ruim, terrível, repugnante, mas que ninguém sabe, começa a vir mais à igreja e começa até mesmo a estudar mais a Bíblia. Tem gente que começa até mesmo a tratar bem o marido, a esposa, o filho, simplesmente porque cometeu um pecado. Mas não é esse o método definido por Deus para que pecados sejam perdoados. Não. Não há nada que possamos fazer para sermos perdoados. Não há nada que possamos fazer para sermos vistos por Deus como seres perdoados. A nossa única atitude para obter perdão é simplesmente aceitar a atitude de quem proveu perdão. A nossa única atitude para realmente sermos limpos, perdoados, justificados, é aceitar o perdão que já foi obtido na cruz por mim. Portanto, nenhum de nós pode fazer alguma coisa para ser perdoado pelo Senhor. E sabe por que eu digo que problemas acabam se avolumando quando isso se instala na igreja? É porque aí as pessoas começam então a apontar para a vida dos outros, dizendo, viu, você age assim, Deus agora está te castigando. Está vendo? Você cometeu um pecado há 10 anos atrás, é porque
Deus está colocando um castigo sobre você. Tem um castigo aí na sua vida que até hoje não desapareceu. É por conta do pecado que você cometeu. E o pior de tudo é quando alguém imagina que isso seja verdade. O pior de tudo é quando alguém acredita nisso. Tem gente que até acha que a nossa igreja é a réplica do santuário. Não se engane, meus queridos irmãos. Santuário na terra não existe mais. Alguns irmãos das igrejas que eu pastorei, eles diziam assim: pastor, muito cuidado ao subir na plataforma, porque aqui é o lugar santíssimo. Não existe isso. As nossas igrejas, elas não são réplicas de santuário, elas são réplicas de sinagogas. Porque o texto que nós acabamos de ler, Marcos capítulo 15, do verso 33 a 39, nos informa que quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E, portanto, o santuário na terra não tem mais validade alguma. Me desculpe se eu estou, quem sabe até mesmo confrontando algo que você imaginava como sendo correto. Mas eu preciso lhe dizer, não é. Nossa igreja não é um santuário israelita. Nossa igreja está muito mais para uma sinagoga do que para um santuário. E por que eu digo isso com tanta convicção? Porque Jesus, quando morreu na cruz, encerrou todas as atividades de santuários terrestres. O único santuário que ainda permanece e permanecerá para sempre é o santuário celestial. Mas santuário terrestre acabou. E glória a Deus porque acabou. Porque se acabou, é porque a promessa foi cumprida. Jesus veio e morreu, e finalmente nos libertou da culpa do pecado. Mas eu sinto muito mesmo, que algumas pessoas ainda tentam viver dentro de um santuário, imaginando que tem que trazer algum tipo de sacrifício para, enfim, obter perdão do Senhor. Esses tempos eu ouvi de uma moça que cometeu um erro há 20 anos e não conseguia se perdoar. Essa moça dizia: pastor, eu não falto um culto, porque eu não consigo perdoar o meu pecado. Eu leio a Bíblia todos os dias, para ver se Deus olha para mim com mais bondade. Eu devolvo o dízimo, todo mês, certinho, para ver se Deus olha para mim de uma maneira melhor. E eu não ouso levantar a voz para ninguém, porque eu não consigo imaginar que Deus ainda me olha do jeito que eu esperava que Ele me olhasse. Uma culpa carregada há mais de 20 anos. Gente que não consegue se libertar. Gente que não consegue ser livre. Gente que ainda não entendeu que a cruz nos liberta dos nossos pecados. Que a cruz apaga a nossa transgressão. Que a cruz lança os nossos pecados nas profundezas do mar, para que ninguém vá lá pescar de volta. A cruz simboliza graça. E graça é de graça. Quando você faz aniversário e você ganha presentes, o que você fez para ganhar o presente do dia do seu aniversário? Fez alguma coisa? Para envelhecer, a gente não precisa fazer nada. Basta estar vivo. E quando você recebe esse presente, no dia do seu aniversário, você paga por ele? Você já viu alguém dizer assim: olha, trouxe o seu presente, me dá aqui R$100.
Você já recebeu um presente que você tem que pagar? A não ser Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Que o pai paga pelo presente que ele recebe, ou a mãe paga pelo presente que ela recebe. Presente é de graça. E a salvação e o perdão é oferecido de graça por Cristo Jesus. Eu sei que você está pensando assim, tá bem, pastor, mas você falou que eu não preciso nem guardar o sábado para ser perdoado. Que eu não preciso guardar 10 mandamentos para ser salvo. É verdade. Você não precisa guardar mandamentos para receber perdão do Senhor. Por que você deve guardar os mandamentos? Não para receber perdão, mas sim como uma resposta de amor pelo perdão que lhe foi oferecido na cruz. É como um menino que tira uma boa nota na escola e o pai então se enche de orgulho do menino. Quando nós guardamos a lei, nós estamos em primeiro lugar aceitando que o que Deus me diz é para o meu próprio bem e para a minha própria segurança. Lembra do que eu falei ontem? Os conselhos de Deus é para não nos darmos mal nesta vida. E quando buscamos ser fiéis a Deus, estamos procurando ter uma vida que agrada a Deus. Agora, perdão. O perdão é obtido pela cruz de Cristo Jesus. Desde 1811, os Estados Unidos já receberam mais de 3,5 milhões para um fundo que é conhecido como Fundo de Consciência. Desde 1811, esse Fundo de Consciência já recebeu várias cartas. Cartas de pessoas que não conseguem se perdoar. Nesse Fundo de Consciência, existe a carta de um ex-soldado americano que devolveu $10 porque não conseguia se perdoar pelos cobertores que roubou durante a Segunda Guerra Mundial. Neste Fundo de Consciência, existe também uma carta de um brasileiro que viveu a vida toda nos Estados Unidos. Esse brasileiro mandou uma carta com $50 para o Fundo de Consciência, para sanar um par de botas, 2 calças e 15 quilos de carne fresca que ele roubou no período de 1934 a 1946. Nesse Fundo de Consciência, existe também a carta de uma senhora que desesperadamente pedia perdão por ter usado o mesmo selo para 2 cartas que ela enviou. E nessa carta estavam 2 selos para compensar o seu erro. Neste Fundo de Consciência, há também a carta de um norte-americano que decidiu devolver $1 por conta de 4 canetas que ele roubou da Receita Federal onde ele trabalhava. Mas há ali também a carta de um homem que devolveu $1 porque quando era criança ele jogou 3 moedas de 1 centavo de dólar no trilho do trem para ver o trem esmagar as moedas. E por que ele fez isso? Porque nos Estados Unidos existe uma lei que impede o cidadão norte-americano de violar o dinheiro, ou de amassar o dinheiro, ou de destruir moedas. Esse homem não conseguiu se perdoar a vida toda, porque quando criança havia jogado 3 moedas de 1 centavo no trilho do trem, simplesmente para vê-las sendo esmagadas. Você consegue acreditar? Gente que não consegue se perdoar.
Gente que não consegue entender que a cruz é suficiente para perdoar qualquer pecado. Gente que não consegue entender que o sacrifício realizado na cruz do Calvário é suficiente para apagar, banir, exterminar qualquer erro cometido. Mas sabe o que é pior? É que tem gente aqui nessa noite que até hoje não conseguiu se perdoar por um erro cometido. O pior é que tem gente aqui nessa noite que até agora não tem convicção de que o seu pecado, que uma vez confessado, ainda não foi perdoado. E sabe qual é o pior de tudo? É que algumas destas pessoas são você. Até quando você vai ficar carregando a culpa do pecado? Até quando você vai viver na escravidão? Até quando você vai viver olhando para o seu erro, como se ele ainda fizesse mal a Deus? Sabe, existe uma regra para o pecado ser perdoado. Em primeiro lugar, eu preciso me arrepender dele. Em segundo lugar, eu preciso confessá-lo. E quando eu me arrependo e confesso, o que acontece? Sou perdoado. Porque 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para continuar lembrando dos pecados? É isso que diz a sua Bíblia? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para continuar olhando para os nossos pecados e colocando castigo em nossa vida. Não é isso que diz a minha Bíblia. E não é isso que diz a sua Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar, aniquilar, exterminar e destruir qualquer pecado. Qualquer pecado. Hoje é noite de libertação, se você assim quiser. Hoje é noite de salvação, se você assim permitir. A cruz do Calvário, continua sendo exposta para todos nós, a fim de que lembremos que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, pagou os nossos pecados de uma vez por todas. Hoje é dia de libertação. E na última música que nós vamos ouvir agora, o meu pedido para você é um só. Eu não vou pedir que você se levante e venha aqui. O meu pedido para você nessa noite é um só. Aí onde você está, por amor de Deus, aí onde você está, fale com Ele, aceite o seu perdão, diga para Cristo que você finalmente entende e aceita a salvação como sendo de graça, e finalmente se liberte da culpa do pecado, para experimentar a liberdade em Cristo Jesus, aquele que na cruz aniquilou, exterminou, apagou e destruiu o seu pecado. Faça isso. Se precisa confessar alguma coisa, confesse agora. Mas saia desta igreja hoje livre, feliz, por entender que a graça lhe alcançou e que o Senhor vai ser a partir de agora soberano, Salvador e Redentor na sua vida.
me basta, Senhor. Sou feliz em teu amor. Teu perdão me traz a paz ao coração. Vem, atende, ó Deus, a minha oração. Viver pra te servir. Vem limpar meu coração com tua graça e teu perdão. Quero de hoje em diante ser em ti um novo ser. Tua graça me basta, Senhor. Sou feliz em teu amor. Teu perdão me traz a paz ao coração. Vem, atende, ó Deus, a minha oração. Ser em ti. Quero viver pra te servir. Vem limpar meu coração com tua graça e teu perdão. Quero de hoje em diante ser em ti um novo ser. Quero renascer em ti. Quero viver pra te servir. Vem limpar meu coração com tua graça e teu perdão. Quero de hoje em diante ser em ti um novo ser. Em ti um novo ser. Vamos ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor hoje pela libertação que Ele nos concede. Grande Deus, obrigado porque a cruz do Calvário nos lembra que o teu sacrifício foi totalmente suficiente. Suficiente para perdoar até mesmo os nossos mais terríveis pecados. Suficiente para nos libertar da culpa. Suficiente para nos dar vida nova. Suficiente para que experimentemos vida plena de poder ao teu lado. Não permita, Senhor, que nenhum dos teus filhos saiam desta casa de oração nessa noite com culpas sobre si, mas que saiam daqui leves, libertos pelo sangue do Cordeiro Cristo Jesus. Essa noite, Pai, te louvamos por tua libertação. Nessa noite te louvamos por teu esplêndido amor. Nessa noite te louvamos
por tua redenção. Em nome de Jesus. Amém. Quero renascer em ti. Quero viver pra te servir. Vem limpar meu coração com tua graça e teu perdão. Quero de hoje em diante ser em ti um novo ser. Amém. Que a graça do Senhor Jesus te acompanhe para casa. E amanhã, 7:50, Desconectados, aqui no Setor Pedro. Boa noite a todos.